Você já parou para pensar por que alguns alimentos precisam ser conservados na geladeira e outros não? Hoje você vai descobrir. Os alimentos são fontes de energia e de nutrientes, porém podem se transformar em perigo para a nossa saúde caso estejam contaminados com micro-organismos como bactérias, fungos e vírus. Quando isso acontece, ao consumi-los, você pode contrair as chamadas doenças transmitidas por alimentos, como é o caso da salmonelose, do botulismo, da hepatite A, entre outras. Mas se essas doenças são transmitidas por alimentos, como eu faço para me prevenir? Para isso, você precisa compreender alguns fatores que irão favorecer ou não o crescimento dos micro-organismos nos alimentos, os chamados fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos estão relacionados com o alimento em si, ou seja, a sua composição, como a quantidade de nutrientes e a umidade do próprio alimento. Já os fatores extrínsecos são características relacionadas ao ambiente em que o alimento se encontra, ou seja, a temperatura de armazenamento, a umidade relativa do meio e a presença de outros micro-organismos. Você já deve ter visto que o pão de forma, quando estragado, tem um cheiro que lembra álcool e apresenta círculos esverdeados. Já o queijo, após certo tempo, passa a apresentar aspecto ressecado com manchas brancas ou escuras. Essas diferenças existem porque há diversos tipos de micro-organismos e cada um deles tem necessidades específicas de fonte de energia ou mesmo vitaminas para seu crescimento. Sendo assim, cada tipo de alimento favorece o crescimento de um tipo de micro-organismo. Além disso, esses seres necessitam de água disponível para sua sobrevivência. Dessa forma, quanto mais água o alimento tiver, ou seja, quanto maior a umidade, mais propício é para o desenvolvimento microbiano. É por isso que o leite em pó, mesmo após aberto, tem prazo de validade muito maior que o do leite convencional. Quanto aos fatores extrínsecos, a umidade do ambiente afeta diretamente uma característica dos alimentos que já foi citada por aqui, a umidade intrínseca. Isso acontece porque o alimento pode absorver a umidade do ambiente, proporcionando mais água para o crescimento dos micro-organismos. A temperatura de armazenamento é o parâmetro mais importante para o crescimento microbiano e a deterioração dos alimentos. Os micro-organismos podem crescer em uma ampla faixa de temperatura, mas em geral temperaturas inferiores a 5 graus Celsius e superiores a 60 graus Celsius podem dificultar esse crescimento ou até mesmo matar os que já estiverem presentes no alimento. Daí a importância de cozinhar os alimentos e manter grande parte deles na geladeira. Mas observe que eu disse grande parte e não todos, porque a temperatura de refrigeração pode ser desfavorável a alguns alimentos, como boa parte das frutas, afetando as características de aroma e sabor. Então, verifique sempre o local e a temperatura ideal para a armazenagem de cada alimento. Agora que você já entendeu algumas das características que influenciam o crescimento de micro-organismos, aqui vão algumas dicas para evitar as doenças transmitidas por alimentos. Ao comprar um alimento, verifique a aparência e a data de validade ainda no mercado. Não compre se as frutas ou hortaliças tiverem aspecto estranho ou cheiro ruim. Além disso, em relação aos alimentos embalados, é necessário se certificar de que as embalagens estão fechadas, sem danos, não estão amassadas nem estufadas. Ao chegar em casa, higienize as frutas e hortaliças em solução de 1 litro de água com 1 colher de sopa de água sanitária pelo tempo indicado na embalagem. Em seguida, enxague uma a uma com água corrente. É importante lembrar que os micro-organismos não nascem do nada nos alimentos. Eles vêm de alguma fonte, que pode ser você. Por causa disso, é fundamental que os manipuladores higienizem corretamente as mãos e todos os utensílios a serem usados no preparo de alimentos, antes da preparação e após manipular alimentos crus, impedindo o contato destes alimentos com os que já estiverem cozidos para não contaminá-los. A geladeira deve estar sempre limpa e o armazenamento deve ser feito em recipientes apropriados, sem danos e bem fechados. O descongelamento das carnes e peixes deve ser realizado em micro-ondas ou então na própria geladeira, nunca em temperatura ambiente, e também nunca consuma carnes, peixes e ovos crus. Mas fique atento, um alimento contaminado pode ter cheiro, gosto e aparência normais. Isso acontece porque a quantidade de bactérias presentes ali não foram suficientes para danificar o alimento. Entretanto, podem sim afetar a sua saúde. Portanto, coloque em prática todas as dicas que trouxemos aqui. E bom apetite!